que é ser ortodoxo e qual que é a visão de um rabino ortodoxo sobre Jesus, sobre Yeshua. Então, fique à vontade para se apresentar, para falar o que é um rabino, o que é ser ortodoxo e pode ficar à vontade. Ok. Então, em primeiro lugar, professor Wesley, é um grandíssimo prazer estar contigo aqui. O conheci na inauguração do museu do nosso querido amigo, pastor Rodrigo Silva. E fiquei muito feliz em te conhecer e agora em estar aqui conversando contigo. Prazer. E, na verdade, conversamos bastante aquele dia e depois conversamos mais pelo celular e compreendemos que temos muitas coisas importantes para conversar, principalmente porque a conversa, ela não é simplesmente um bate-papo sobre amenidades, né, professor? Exato. A conversa, ela está relacionada com questões que muitas vezes servem para que as pessoas compreendam melhor umas às outras, para que as pessoas compreendam melhor a palavra de Deus e para que as pessoas compreendam melhor a si mesmas, certo? Então, Exato. eu estou muito feliz, porque eu sei que essa nossa conversa não é um simples bate-papo, mas é uma contribuição para a sociedade. Exato, eu concordo 100%, Rabino. A sua primeira pergunta foi o que é um rabino? Isso, é uma... Muito cristão tem. O que é um rabino? O que é rabino? Eles não têm, muito cristão não tem noção do que é um rabino. E nem o que é ser ortodoxo. Então fica à vontade para explanar. Muito bem. Então, em primeiro lugar, o título rabino é um título que era dado pelos judeus fariseus para os seus mestres. Somente os fariseus chamavam os seus mestres de rabino e somente os fariseus que eram mestres aceitavam esse título. O título rabino em hebraico é rabi. E rabi significa basicamente meu mestre. E originalmente, a raiz desse termo rabi é a palavra rav. Rav significa mestre, porém, aí vem uma curiosidade bem bacana. O termo rav significa muito. Referindo-se ao conhecimento que a pessoa deve ter, supostamente deve ter, e também aos bons exemplos que a pessoa deve ter, em princípio, para ser chamado pelos demais de mestre. Ou seja, Rav, Arbe, muito. O que é muito interessante aqui para a gente já começar essa nossa conversa é que o próprio Jesus era chamado de Rabi. Rabi. Em vários trechos dos evangelhos, ele era chamado de Rabi e ele atendia esse chamado de Rabi, tá certo? Exatamente, corretíssimo. E isso mostra que Jesus, ele fazia parte, o universo dele era muito próximo, se não o próprio universo, dos judeus fariseus. Exato. Ô Rabi, me desculpa te interromper. Nos evangelhos é citado príncipes da sinagoga chamando Jesus de Rabi, mestre de Rabi. Fariseus chamavam ele de Rabi. Não era a maioria. Tem relatos no evangelho. Sim, exatamente. Então, assim, o que é importante nesse sentido? Eu falei uma vez sobre esse assunto e eu sei que ele é um tema polêmico porque o termo fariseu nos evangelhos ele acabou pegando uma conotação muito negativa. Fariseus, nos evangelhos, muitas pessoas que fazem a leitura sem conhecer o contexto, pensam ser um sinônimo de hipócrita. Exato. Mas na realidade, o termo fariseus, ele se refere à escola rabínica que não era fundamentalista. Porque os judeus se dividiam em alguns grupos no que toca a como compreender as escrituras. Então a gente tinha, os maiores grupos eram os saduceus, que eles eram literalistas, e nós tínhamos os fariseus, em hebraico, prushim, que é um termo que pode significar tanto apartados,
porque eles tinham se apartado do poder político. O poder político era dominado por Roma, que era um império pagão. Então, os fariseus, os prushim, nifreshu, se afastaram do poder político e se dedicavam somente à questão espiritual. Uma outra explicação a respeito do termo prushim... Oi. Uma dúvida. Essas facções, eles também têm ligação. Desculpa, tá falhando o seu áudio. Tá me Fala ouvindo novamente. Tá me ouvindo agora? Sim. Maravilha. Essas duas escolas de interpretação, os fariseus e os saduceus, eles tinham ligação com as escolas de Shammai e Hillel? Não. Quer dizer, os saduceus não. Os fariseus, sim, porque tanto Shammai quanto Hillel eram fariseus. Ok. Entendeu? Ok? Sim. Então, o que é muito importante compreender também? Que o termo fariseu, em hebraico, prushi, ele é muito próximo do termo perush. Perush significa interpretação, explicação. Então, isso também por quê? Porque os fariseus, diferentemente dos saduceus, não eram literalistas. Ok? Então, por exemplo, os saduceus diziam olho por olho, dente por dente, é olho por olho, dente por dente. Os fariseus... Oi? Ao pé da letra mesmo. Ao pé da letra. Os fariseus não aceitavam que era assim. Eles diziam, não. Aqui se trata de uma questão de uma indenização financeira. Isso baseado na interpretação que buscava muito mais o espírito da lei do que a letra da lei. Ok? Ok. Em relação, por exemplo, às próprias punições capitais da Torá. A Torá fala, por exemplo, uma pessoa que não guardar o sábado, que profanar o sábado, uma mulher adúltera, por exemplo, que adulterar, todos eles têm a pena capital. Sim, exato. Correto? Obediente, né? Muito bem. Só que o que acontece? Os fariseus, que são sábios que terão as suas ideias expressas na Mishnah, que é uma obra rabínica, e também no Talmud, eles vão dizer não. De acordo com a nossa tradição e a nossa compreensão do texto, essas pessoas não devem ser punidas com a lei capital. E a verdadeira diretriz da Torá é que nós devemos buscar isentar essas pessoas da morte. E aí eu pergunto para você, meu querido irmão, professor Wesley, Moré Wesley. Ok. Isso te lembra os ensinamentos de alguém? Yeshua. Os ensinamentos. Benevolência para com o próximo. Perfeito. Então, o que a gente vê daqui? Que quando Jesus, ou Yeshua em hebraico, ele dizia, aquele que nunca pecou atire a primeira pedra, ele estava representando a nata do pensamento fariseu, do pensamento rabínico fariseu. Então, nesse contexto, era como se Cristo tivesse levantado uma bandeira que era que os fariseus levantavam nessa interpretação da lei. Perfeito. Eu, particularmente, quando leio os evangelhos, que, para mim, não fazem parte do cânon religioso, meu como judeu, mas fazem parte do cânon religioso de 1 bilhão de irmãos cristãos. Exato. Fazem parte da fé que foi fundamentada em cima da Torá, fundamentada sobre ensinamentos judaicos. Uma parte enorme dos evangelhos é exatamente Torá. Correto? É Torá. Muito bem. Então, quando... Cristo veio para cumprir a Torá. É o que ele diz, exatamente. Então, assim, quando eu leio a Torá, os evangelhos, o que eu vejo como judeu ortodoxo, para mim, Jesus não é Deus, nós não acreditamos na Trindade, não acreditamos que Jesus seja Messias, e não acreditamos que Jesus seja Filho de Deus no sentido especial. Nós acreditamos que todos os seres humanos são filhos de Deus.
Por outro lado, como judeu, e essa foi a tua pergunta para mim, como judeu, estudioso da Torá, estudioso da tradição rabínica, quando eu leio os evangelhos, o que eu vejo ali é um rabino daquele período, argumentando com outros rabinos, discutindo muitas vezes a interpretação do texto escrito, divergindo muitas vezes em relação a leis e costumes rabínicos, a respeito dos quais haviam várias opiniões na mesma época. Então, por exemplo, o fato de Jesus aparecer nos evangelhos discutindo com alguns fariseus, com alguns seguidores de alguma opinião rabínica, não destoa do Talmud inteiro, porque o Talmud é um livro de discussão entre diversos rabinos. Embates, então, né? quando... Oi? Tem bastante embates, né? Sim, sim. Então, assim, quando a gente tem uma opinião, por exemplo, existe uma passagem muito interessante nos evangelhos que falam sobre um homem enfermo que estava dentro de Jerusalém, dentro das muralhas de Jerusalém, e ele estava do lado de uma fonte de água, não é isso? Tanque E as de BT. pessoas... Oi? É o tanque de BT do paralítico. Isso, o paralítico. E aí esse paralítico, ele sempre queria ser, sempre queria ser o primeiro, né? Que acreditavam, de acordo, que os primeiros que recebessem aquela água, ou que entrassem na água, seriam curados, e ele, coitadinho, ele não tinha condição de entrar lá dentro. Muito bem. 38 anos. E aí o que os evangelhos contam? Que Jesus chegou e curou aquele homem, e depois de tê-lo curado no Shabat, certo? No Shabat, o que ele fez? Ele falou para ele, pega a tua maca e vai. Pega a tua maca e anda. E aí, de acordo com os evangelhos, os fariseus, e aí eu digo que essa generalização, ela deve ser compreendida em relação a quem escreveu e como escreveu, porque existiam várias opiniões de fariseus, ok? Seria como você pegar hoje a opinião de um pastor e falar assim, os pastores disseram tal coisa. Como se um representasse todos, né? Exatamente. Exatamente. Então, os fariseus falaram, mas como é que Jesus, curou no Shabat? Em segundo lugar, como é que ele permitiu que aquele paralítico, ou ex-paralítico, carregasse a maca, se é proibido carregar coisas no domínio público no Shabat? Aí o que acontece? Eu, como rabino, eu como conhecedor da Torá, eu como conhecedor da tradição rabínica, da Mishnah, do Talmud, da Guemará, eu como conhecedor humildemente dos evangelhos, eu falo, eu não vejo nada de muito surpreendente nessa fala de Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, porque não existe pela Torá proibição de curar uma pessoa abençoando ela no Shabat. Pode procurar na Torá inteira. Onde está escrito que é proibido curar um enfermo no Shabat? Em nenhum lugar. Não tem, exatamente. Não. Muito bem. O que sim existe uma proibição rabínica que diz o seguinte: se a enfermidade for uma enfermidade pequena, que dê para esperar, etc e tal, você não deve infringir uma proibição no Shabat, você não deve ter realmente um processo criativo material, você não pode pegar planta, socar a planta e fazer todo o elixir para dar para aquela pessoa passar dor de cabeça. Eu comentei que, pelo que você está argumentando, não pode fazer o remédio lá, colocar a mão na massa, isso, tudo. Isso seria uma proibição rabínica, ok? Exato. Nem de usar o remédio pronto, porque senão a pessoa poderia infringir uma proibição da Torá. Muito bem. Agora, de acordo com aquela passagem dos evangelhos, o que Jesus fez? Ele deu uma bênção para ele. Ele não fez uma melachá, ele não fez uma obra. Uma outra coisa também. Apesar de que em João, a gente já vai encontrar uma passagem dizendo que Jesus teria pego terra e misturado com água, com saliva, e passado no olho de um cego, correto? Saliva, exato. E no Shabat. Muito bem. De qualquer forma, ainda de acordo com a Torá,
não existiria nenhuma proibição no sentido, não existe nenhuma proibição explícita escrita na Torá em relação a curar uma pessoa mesmo através desse processo. Isso não está escrito na Torá, isso seria tradição rabínica. Muito bem, aonde que eu quero chegar? Quando eu olho a Torá, quando eu olho os evangelhos, eu falo, peraí, mas aonde Jesus discutiu foi a respeito de interpretações baseadas em visões rabínicas ou tradições rabínicas. Exato. E naquele período existiam rabinos que divergiam de uma forma muito forte a respeito de várias leis. E essa divergência vinha a partir da interpretação dos textos. Então, assim, para mim, eu acho realmente um absurdo quando eu vejo algumas pessoas dizendo que Jesus criou uma nova religião. Jesus não criou religião nenhuma nova. Nos evangelhos eu vejo um judeu que praticava a Torá, que ele tinha discussão principalmente em relação à interpretação dos textos, como vários rabinos tinham, e que tinha uma ênfase muito grande na questão ética. Agora, vamos pegar uma coisa muito interessante. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, Jesus aboliu a lei, correto? Está me ouvindo bem? Sim, muito cristão usa essa palavra de bate-ponto de arcabouço que ele aboliu a lei. Porém, a visão da cristandade, dos teólogos, na sua maioria, vamos pôr ponto majoritário, é que ele cumpriu a lei, e o que seria abolido com a vinda dele, com o advento dele, seria principalmente os rituais da lei, as cerimônias, purificação, tudo, aquelas guardas. Mas no evangelho, que fica bem claro para nós cristãos, é que ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu ser. Esse é o primeiro grande mandamento. É o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Aí o que seria abolido dentro da ideia majoritária seriam os rituais, todas as práticas ali de guardas, de festa, tudo isso daí. Agora, eu quero aproveitar aqui, em primeiro lugar, eu queria primeiro concluir a questão em relação aos fariseus. Ok. Tá? E depois passar para essa questão da lei. Na minha visão, Jesus era um fariseu. O que significa fariseu? Fariseu significa aquele que não é fundamentalista e ele olha o espírito da lei e busca a manutenção, a realização do espírito da lei em detrimento da letra fria. Isso ele fala claro. O fato de ele discordar com vários fariseus fortalece mais ainda a ideia, porque a gente interage e a gente discute com nossos iguais. Ele entrava nas sinagogas e ele era chamado de Rabi, que era um título dos fariseus, meu mestre, e ele atendia por esse título. Exato. Tem uma outra parte importante também. Mateus 5 diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Ouça o que eles falam, ou seja, façam o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. O que significa isso? Quando Jesus diz, na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus, Jesus está dizendo o seguinte: os fariseus são os sucessores de Moisés. Eles detêm o conhecimento, a tradição oral que foi passada por Moisés. Ponto. Então, nesse ponto, e já juntando com as outras questões que eu trouxe, eu acho que fica muito difícil distanciar Jesus dessa realidade dos fariseus. E ele diz, faça o que eles falam. Ou seja, o que eles falam está certo. O que eles falam em relação à forma do cumprimento e etc. Mas não o que eles fazem, por quê? Porque como uma grande parte dos religiosos, e pode incluir uma grande parte dos rabinos atualmente, e pode incluir uma grande parte dos pastores e padres, vários fariseus eram hipócritas, e vários fariseus buscavam interagir com ele de uma forma desrespeitosa. Então, se isso acontece
acontecesse hoje no Brasil, fatalmente a compreensão das pessoas seria que os pastores são hipócritas. Sim. Ou os padres são hipócritas. Agora, é óbvio que isso não é real. Exato. O que eu ia falar, na hora que você estava ali na sua fala, que além de Jesus ser considerado, no contexto dele, histórico e cultural, chamado de rabi, ou tido como um fariseu, ainda no Novo Testamento, tem um que ele mesmo se proclama como fariseu, que é Paulo, né? Fariseu dos fariseus, se destacava, aprendeu aos pés de Gamaliel, que era descendente de Hiliel. Era um fariseu também, estudava a lei, e era hábil na letra, né? Dominava ali, pegava a carta dos sacerdotes, enfim. O relato dele ali em Atos dos Apóstolos, não sei se você já leu a história dele, né? Dentro da cristandade, ele é tido como o maior teólogo, o maior... Professor, deixa eu te falar uma outra coisa interessante que pouca gente presta atenção nisso. De acordo com os evangelhos, teve uma pessoa que era João, certo? João Batista. Exato. E João era aquele que fazia a imersão das pessoas, correto? Batismo, isso. O batismo das pessoas, ele mergulhava as pessoas nas águas, correto? Correto, exato. E de acordo com os evangelhos, isso era a forma da imersão. A imersão e o batismo, muito bem. Na Torá escrita, quando a Torá fala de... Ela não fala de imersão. Ela fala de aspersão. Moisés, quando ele faz o sacrifício dos bois e dos touros, antes da revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai, o que Moisés faz? Ele pega do sangue daqueles animais e ele faz uma aspersão na direção do povo. A Igreja Católica, se eu não me engano, eles fazem a aspersão e não a imersão, correto? No batismo é por aspersão na Igreja Católica. Tem igreja protestante muito bem. Aspersão. Então, e os protestantes fazem imersão? Tem as igrejas históricas, presbiteriana, alguma batista, também batizam por aspersão. Aí o movimento pentecostal, neopentecostal, é por imersão. É o corpo. Ok. Agora, o que eu quero trazer aqui, que é bastante interessante, é o seguinte. A ideia da imersão faz parte da tradição oral, faz parte da lei rabínica. Não é da lei rabínica, mas da tradição que os rabinos trazem desde Moisés. Que a conversão ao judaísmo, ou a naturalização ao judaísmo, a purificação da mulher depois do período menstrual, tudo isso é por imersão. Isso não está escrito de uma forma... Isso não está escrito na Torá. É tradição carregada pelos rabinos desde Moisés, como Jesus fala, na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. E o que a gente vê daí? Que João Batista, ele realizava esse ritual conforme a tradição rabínica. E o próprio Jesus também, então, foi batizado nas águas por João Batista, de acordo com a tradição rabínica. Então, isso é extremamente importante. Sabe que é curioso que essa é uma verdade que muito cristão não sabe. Muito cristão tem a ideia que o batismo surgiu com João Batista. Mas é exatamente a exposição que o senhor está trazendo aqui, que já era algo cultural do judaísmo ter a ideia de um batismo, de uma iniciação, de uma purificação. Isso daí já vem lá de trás. Muito bem. Quer ver uma outra coisa extremamente interessante também? Quando que é a Páscoa cristã? Geralmente nós comemoramos no mês entre março e abril. Que estação é? Eu acho que está no final do verão. Acho que é verão. Eu acho que é verão. Pois é. Mas quando que aconteceu o Pêssar, a Páscoa, a libertação dos hebreus do Egito? Que, inclusive, deu ensejo à última ceia de Jesus, que era o quê? Era uma ceia de Pêssar, era uma ceia de Páscoa. O que é o pão e o vinho da ceia de Jesus? Era a matzá, o pão ázimo que nós comemos em recordação do êxodo do Egito, e os copos de vinho que nós bebemos nesse dia. Quando que isso cai? Isso cai na primavera de Israel.
Só que a Páscoa cristã, que aqui no Brasil vai ser no verão, em Israel é na primavera. E é uma festa sazonal. Agora, por que a Páscoa cai na primavera? Você sabe que o calendário judaico, diferente do calendário civil aqui no Brasil, ele não é solar, correto? Ele é lunisolar. O que significa isso? O ano, aliás, a gente conversou sobre isso quando estivemos juntos, não foi? Foi. O ano lunar, nós judeus contamos os meses pela lua. Nasceu a lua, é primeiro dia do mês, até o último dia do mês. Sumiu a lua, acabou o mês. Quanto que dá? Mais ou menos 29 dias, ponto 6. Agora, se você multiplicar isso por 12 meses, vai dar 355 dias. Agora, o que acontece se a gente contar os meses, como os muçulmanos, os meses e o ano, só pela lua? A gente vai ter uma defasagem de 10 dias em relação ao ano solar, porque o ano solar tem 365 dias. Exato. Os muçulmanos contam assim, só pela lua. Agora acontece assim, a festa de Pêssar, a festa do êxodo do Egito, aconteceu na primavera. O Eterno diz na Torá que essa festa está relacionada com o plantio, com o início das colheitas dos cereais. Agora imagina o seguinte, contamos 12 meses. No mês seguinte, a festa de Pêssar vai cair 10 dias antes da primavera. Por quê? Pela defasagem do calendário lunar 355 dias para o solar 365 dias. Depois de 2 anos, a festa de Pêssar vai cair 20 dias antes da primavera. Depois de 10 anos, ela vai cair 10 meses antes. Perdão, vai cair cerca de 3 meses antes. E aí a festa de Pêssar, por causa dessa defasagem, ela vai acabar rodando. Um ano ela vai cair no outono, outro ano ela vai cair no inverno, outro ano ela vai cair de novo na primavera. Mas o Eterno diz claramente na Torá, no livro de Êxodos, Shemor et Hodesh Aviv, guarde o mês do Aviv, que é o mês da primavera, guarde ele. Como é que se guarda? Então, a tradição rabínica, da qual Jesus participava, diz o seguinte, mais ou menos de 3 em 3 anos, será acrescentado um 13º mês no ano judaico. Por quê? São quase 30 dias. Sim. 30 divide em 3 anos, 10 para cobrir a defasagem de cada um dos anos. E desse modo, a festa de Pêssar sempre vai cair na primavera. Isso é tradição rabínica. A tradição colocou e conseguiu bater certinho. Perfeito. E eu digo mais, eu te contei que, por incrível que pareça, essa tradição rabínica está calcada em segredos numéricos que estão no texto da Torá. Sim. Que eu queria que você falasse ainda hoje aqui. Eu vou falar sobre isso. Agora, o que acontece? Os cristãos não têm ideia nenhuma, a grande maioria não tem a mínima ideia, de que a forma como foi fixada a Páscoa cristã, de novo, que para os cristãos é a ressurreição de Jesus, correto? Mas que, se a gente olhar a história, era o jantar da Páscoa judaica que ele estava comemorando, ela atende exatamente essa tradição oral que fixou essa data e não deixou ela perambulando pelo ano devido à tradição rabínica. Ok? Ok. Muito bem. E tem várias outras passagens dos próprios evangelhos que a gente vai ver que elas estão relacionadas com tradições rabínicas. Tem uma grande diferença. Existe uma coisa que é tradição rabínica, que na realidade não é uma coisa inventada pelos rabinos, ok? Significa que é uma tradição que foi passada de Moisés oralmente para seu pupilo Yehoshua, Josué. Josué passou para os anciãos passaram para os profetas chegaram até os rabinos e foi passando de geração em geração. Tradição rabínica não significa lei rabínica.
não significa lei ou costume inventado pelos rabinos. Muita gente confunde. Quando Jesus fala, ouça o que eles falam, ele não está se referindo a leis rabínicas. Ele está se referindo a essa forma de compreender a Torá. Ele concorda com os fariseus. Os fariseus dizem, não matem a mulher adúltera. Não matem a pessoa que profanou o Shabat. O Talmud é claro. Existe uma lei que diz que quando tiver um filho muito rebelde, na Torá escrita, pai e mãe devem pegar aquele filho, levar para o juiz e matá-lo. O Talmud diz claramente, os fariseus dizem claramente, não é isso o intuito da lei. O espírito da lei é outro. E é exatamente aquilo que Jesus fala. Querido Rabino, essas fontes rabínicas que os rabinos trazem essa interpretação, sim, uma interpretação mais misericordiosa e não tão contundente como a dos saduceus, se encontra em quais documentos? Talmud, Mishnah, Midrash, quais são os livros? Vamos lá. Que encontram... Oi? Eu quero falar mais uma coisa interessante, se você me permite, professor. Sim, à vontade. O sumo sacerdote Caifás, gente, eu acho isso aqui tão impressionante. Eu fico bobo em ver alguns rabinos, irmãos meus, defenderem o Caifás. Eu fico bobo. O sumo sacerdote Caifás era saduceu. Ele não era fariseu. Tanto que, naquele período, os fariseus estavam completamente afastados do governo. O governo era romano. E quem colocava os sumos sacerdotes eram os romanos. E os fariseus, infelizmente, muitos deles estavam ligados, eles faziam parte da elite econômica e eles tinham interesses financeiros com os romanos. Qual foi a heresia? Aqui tem um ponto que, se eu fosse vocês, eu anotava o que eu vou falar agora. Eu anotaria o que eu vou falar agora. Qual foi a suposta heresia de Jesus que fez com que Caifás rasgasse as roupas dele em luto e dissessem, ele mesmo confessou a heresia dele? Qual foi a heresia? De acordo com o judaísmo, qual seria a heresia? Eu te pergunto, professor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o livro Descobrindo a Face Oculta da Torá. Tá aí o livro? Mas você fala dentro da visão judaica, o que Jesus falou que ele rasgou a face? O que Jesus teria falado que foi heresia? Bom, nas falas de Jesus Cristo ali, as condenações de ele se apresentar, né, como o Filho de Deus, como o cumprimento da lei de Moisés. Até na cruz, uma das condenações era essa, né, de se apresentar como rei dos judeus, ou como... Peraí. Desculpa. Qual heresia está contida em alguém se proclamar rei dos judeus? Qual heresia é essa? Eu não sei que heresia é essa, eu não conheço essa heresia. O que é heresia? Heresia é falar que não foi Deus que deu a Torá, heresia é falar, eu sei lá, que tem dois deuses. Eu não vi Jesus falar heresia. Não, nenhuma. Quando perguntaram para Jesus, um dos alunos dele perguntou quais são as máximas da lei. E ele fala, ouve Israel, Senhor, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Então, para mim, Jesus era monoteísta. Eu não vejo ele falar, com todo respeito aos irmãos cristãos, de trindade. Eu não vi. E amarás ao próximo como a ti mesmo, que é Levítico 19, 18. Eu não vi heresia. Quando falaram para ele, o Senhor é bom. Ele respondeu, não, bom só tem um. Que é Deus. Quer dizer, para mim, ele não falou que ele era Deus, e ele ainda falou que Deus era um. Eu não sei qual é a heresia. Quer dizer, eu sei, mas eu estou provocando o pensamento. Qual seria a heresia que fez com que Caifás, o sumo sacerdote, rasgasse a roupa e dissesse heresia? Qual? O que ele falou naquela hora? A ideia ali que... Uma das ideias que se tem por detrás, né, nos evangelhos fala que alguém tinha que morrer pelo povo. O que Cristo estava causando ali em Jerusalém naquele contexto.
nessa ideia de confrontar muitos fariseus, que tinha essa interpretação até equivocada também aí da lei, e ele viu essa heresia aí nessa fala de Jesus. Ok. Eu vou dizer o que eu sei. Ele falou que ele era o filho do homem. Sim, se remeter a Daniel. Isso. E o Caifás falou para ele, tu és o Messias? E o que ele respondeu? Tu dizes. Você afirmou, né? Não sou eu que estou falando, é você que está falando. E aí, Jesus diz, tu ainda verás o Filho do Homem montado sobre as nuvens, etc, etc, etc. Sim. Aí Caifás diz, estão vendo herege? E Caifás rasga as roupas. Heresia. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que, basicamente, a heresia, entre aspas, de Jesus foi dizer que ele era o Messias. Mas eu já vi vários rabinos dizendo que são o Messias. Olha aí. E eu não vi ninguém chamar isso de heresia, eu não vi ninguém... Teve grandes rabinos há pouco tempo sendo aclamados como Messias. Tem em Israel alguns aí, inclusive, que gostam de dar a entender que eles mesmos são o Messias. Eu não vi ninguém falar que eles têm que ser mortos por isso. Eu vi gente falar, eles estão enganados, ele está enganado, ele pensou que ele era. Rabino Akiva, um dos maiores rabinos da história, de bendita e consagrada memória, um grande mestre da Torá, um grande devoto, realmente um homem de Deus. Ele pensou que Bar Kokhba, que era um general, fosse o Messias. E ele se tornou o próprio escudeiro do Bar Kokhba. E ele se enganou, tudo bem, se enganou. Alguém matou Rabino Akiva por isso? Ninguém matou Rabino Akiva por isso. Ninguém chamou isso de heresia. Isso no máximo foi um engano. Então agora eu estou aproveitando aqui, professor Wesley, para chamar todos os irmãos, pastores, padres, rabinos, todo mundo que quiser debater. E chamar a atenção das pessoas e falar, toquem nos pontos verdadeiros e analisem os textos de forma certa, porque na hora que a gente analisar o texto de forma certa, os cristãos, aqueles que ainda teimam em apontar o dedo contra os judeus por causa da história de Jesus, vão perder o chão. Eu não me refiro àqueles que são simpáticos, àqueles que são dialógicos, como é o seu caso, como é o caso do pastor Rodrigo Silva, do bispo Rodovalho, do Renato Saito. Eu tenho tanto irmão e tanto amigo que é pastor e padre, tenho muitos. Mas aqueles que continuam destilando o seu veneno contra os judeus por causa do que está escrito nos evangelhos, venham debater, venham compreender e venham aprender melhor quem era Jesus de verdade. Porque o fato de eu não ter a crença em Jesus como Messias ou como parte da Trindade, não faz com que eu não possa compreendê-lo em vários aspectos, não em todos, melhor do que muitos irmãos que são cristãos que não fazem parte da tradição de Jesus, porque eu sou do mesmo povo de Jesus, eu sou da mesma tribo de Jesus, eu vejo em Jesus um rabino, eu vejo em Jesus muitas vezes uma pessoa que tinha um discurso do período profético. Se ele falasse as coisas que ele falou, as coisas aparentemente mais radicais que ele falou no período dos profetas, ninguém ia se chocar. Como é que Jesus falou? O que importa é o que sai da boca do homem, não o que entra. Ué, não, vamos dizer que ele foi herege. Ok, então Ezequiel também foi herege? Jeremias também foi herege? O que eles disseram? Jeremias 7:22 falou o quê? Deus não pediu nada, nunca, a respeito de oferendas e de sacrifícios. Epa, Jeremias, então você é herege? Você está rasgando o livro de Levítico inteiro? Está indo contra a lei? Exatamente. Nada disso. Jeremias estava usando o quê? Figura de linguagem. Jeremias estava falando do espírito da lei. E quando Jesus, por exemplo, se refere ao fato de o que impurifica de verdade, essencialmente, o homem, é aquilo que sai da boca dele, não o que entra, ele está se utilizando exatamente do mesmo tipo de linguagem que os profetas utilizavam.
Então eu digo que falta para muitos rabinos, muitos irmãos, queridos rabinos, que muitas vezes vêm com um arcabouço de ideias contra Jesus, como se Jesus tivesse sido herege, tivesse sido contra a Torá. Falta estudar, falta olhar os textos dos próprios evangelhos, pelo menos, para compreender as fontes nas quais os cristãos se baseiam. E também cristãos que continuam com estranhamento desnecessário aos judeus, também olhar para essas fontes. E eu convido esses irmãos, venham, vamos debater, vamos perguntar, de acordo com os evangelhos, qual foi a tal da heresia de Jesus contra Caifás? Boa! Sabe quantas vezes, professor? Desculpa, que eu fico exaltado mesmo. O meu sangue ferve, professor Wesley, essa é a verdade. Sabe quantas vezes que teve irmão cristão para mim em live falando assim, vocês mataram Cristo? Eu falei, meu amigo, eu não mato nem barata. Eu não mato, eu tenho pena do bicho. Eu falo, foi Deus que criou. Aí eu pego a baratinha, embrulho no papel higiênico, faço carinho nela, dou um beijão. Isso não é pra tanto. E eu sei lá, eu jogo na rua, eu falo, vai embora, minha filha. Ô, Rabino. Entendeu? Deixa eu ganhar aqui pra falar a verdade. Que muito... Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Deixa eu só pegar esse seu gancho para falar uma verdade que muito cristão desconhece. Dentro dos estudos do cristianismo, para nós, estudantes de Bíblia, de teologia, quem matou Jesus foi o próprio Deus. Para nós foi o próprio Deus. Isso não tem dúvida, eu já vou chegar ali. Então, mas é que eu quero ir para o Caifás. Deus. Sim. Aí a gente vai para uma questão mais profunda da teologia cristã. Mas agora eu quero ir ainda para o pshat. Eu quero ir para o literal. Ok? Caifás. Aí o pessoal fala, vocês mataram. Eu falei, meu amigo, se eu tivesse ali, se eu tivesse, isso aqui vai escandalizar muita gente. Mas eu não tenho medo, eu realmente não tenho medo de opinião de rabino, de cúpulas, de diretoria. Eu não tenho medo nenhum. Eu tenho temor a Deus, reverência a Deus. Se eu visse aquela cena, pelo menos do jeito que está descrito nos evangelhos, e eu visse alguém crucificando um homem porque ele falou que ele era o Messias, meu amigo, eu ia dar uma bicuda no Caifás. Mereci. Eu ia dar uma bicuda no Caifás. E pode ser que iam querer me crucificar também. Provavelmente eu estaria lá do... Sinceramente. Ai, mas como? Em primeiro lugar, é aí que está a grande ignorância de muitos irmãos meus que não sabem que o Caifás não fazia parte da tradição rabínica. Ele era aliado dos romanos, que eram inimigos dos fariseus. Haja ignorância. Ô, Rabino, haja ignorância. Eu não estou equivocado. Aí agora a gente vai chegar no nervo. No nervo. Sim. Qual foi a heresia de Jesus de acordo com o judaísmo? Agora já não é mais Caifás. Com o judaísmo, essa eu desconheço. Filho de Deus? Filho de Deus. Perguntaram para ele, tu és o filho de Deus? Ele citou o Salmo. O que o Salmo diz? Ani amarti Elohim atem uvnei Elyon kulchem. Eu disse, vocês são Elohim. E vocês são filhos do Altíssimo. Vocês são Elohim? Todos os seres humanos são o quê? A nossa alma é divindade, a nossa alma é divina. O Bnei Elione, filhos do Altíssimo. Jesus se utilizou de um salmo, ele simplesmente falou, sim, eu sou e todos nós somos. Quando ele cita esse salmo, ele está dizendo isso. O bicho vai pegar. Aí muita gente vai sair confusa daqui. Rabino, pastor, gente que é metido a rabino, metido a pastor, a padre. Vai. Que até o Papa ia ficar confuso com isso aqui. O Papa tá dando ajudinha, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou seguir. A suposta heresia de Jesus foi ter dito que ele era o filho do homem. Quem é o filho do homem? Filho do homem é uma expressão hebraica que no original é Ben Adam. Filho do homem, quando
Eterno fala com o profeta Ezequiel, ele fala várias vezes, filho do homem. Quando ele fala com vários profetas, ele fala filho do homem. Mas quando Jesus fala filho do homem, ele está se referindo, como você falou muito bem, professor, à profecia de Daniel. Daniel diz o quê? Que ele teve uma visão e que ele viu Atik Yomin, ele viu o ancião de dias, com cabelo branco, com uma barba branca muito grande, e um trono celestial. E veio o filho do homem e ele deu o reino para o filho do homem, correto? Correto. E o filho do homem daria o reino para o povo de Israel. Então, aparentemente, aquela passagem está falando do Messias. O que Jesus disse, aparentemente, ali, é que ele era o Messias. Exato. Mas eu vou dizer de novo. Vários rabinos já disseram que eram o Messias. Vários pensaram que eram o Messias, ou seus seguidores disseram que era o Messias. E não existe uma heresia na Torá dizendo quem acha que é o Messias deve morrer. Deve morrer, porque Jerusalém tem a síndrome do Messias. Estaria cheio todo dia em Jerusalém e até uma fila de condenados. Então agora eu vou para um ponto crucial. Os saduceus, que não acreditavam eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em vários aspectos na questão dos anjos. Eles não aceitavam a profecia de Daniel. Eles não tinham aquilo como profecia. Para eles, o homem dizer que ele era o filho de Deus, que ele interagiu com Deus espiritualmente, para eles isso era uma heresia. Não por Jesus dizer que ele era o Messias ou não o Messias, mas por colocar o homem próximo a Deus, no sentido da interação. Para eles isso era uma heresia. Então, se de fato, claro, partindo do princípio cristão, de que os documentos dos evangelhos são um relato histórico e fidedigno do que aconteceu, o que quem não é cristão não tem obrigação de crer dessa forma, a não ser que você tiver comprovações históricas do relato, de todo ponto do relato. Mas, de qualquer forma, essa acusação caberia a um sumo sacerdote saduceu, que não tem absolutamente nada a ver com os fariseus, que tinham uma explicação completamente diferente e que aceitavam sim, e continuam aceitando, a ressurreição dos mortos, a existência dos anjos e a profecia de Daniel. Então, aqui fica muito interessante toda essa questão. E aí a gente pode olhar, recuperar essa perspectiva a respeito de que o fato, seguindo o relato dos evangelhos, o fato de um sumo sacerdote ter condenado Jesus absolutamente não significa que essa era a ideia mais difundida dos judeus, nem mesmo dos rabinos, e muito menos daqueles que, como eu, seguem a tradição rabínica. Querido Rabino, deixa eu só fazer uma colocação aqui, aproveitando aí que você está falando sobre Caifás. Sim. Nós fazemos uma leitura e uma interpretação dos relatos dos evangelhos, e eu acho que eu li um monte de Flávio Josefo, que bate muito com a sua explanação aqui. Essa ligação dos saduceus, que aí fazia parte, provavelmente, Caifás e Anás, com a politicagem em Israel ligada aos romanos. Eu li um relato de Flávio Josefo, em uma daquelas obras dele ali, ele fala que a família de Anás e de Caifás se enriqueceu com a politicagem dentro do sacerdócio, andando de acordo com os romanos, né? Ou seja, estando debaixo das rédeas dos romanos. E os evangelhos mostram ali na prisão de Jesus algo que quebrava a lei. O senhor me corrige se eu estiver errado. O Sinédrio, se eu não estou equivocado, tinha que se reunir todos juntos e talvez seria pelo período da manhã. Sim. Jesus, quando ele é preso, ele é levado na casa de Anás, um julgamento ilícito na casa da madrugada, e depois na casa de Caifás. E parece que dá a entender ali que tinha 2 sumos sacerdotes. E se eu não estou equivocado, só deveria ter um sumo sacerdote. E é proibido
fazer julgamento à noite. Julgaram à noite, de madrugada, na casa de Anás e de Caifás. Exatamente. Então, eu compreendo, eu tenho, graças a Deus, a liberdade de pensamento que Deus me concedeu. Eu tenho a humildade de ler, de ouvir todos. E a minha compreensão como um rabino ortodoxo, e aqui eu quero explicar que sigo a tradição rabínica, exatamente como Jesus falou. Eu sigo exatamente o que Jesus falou. Na cátedra de Moisés sentaram os fariseus. Ouçam o que eles ouvem. Se tem algum rabino hipócrita, e tem vários maravilhosos também, eu não vou ouvir. Se ele me disser um ensinamento bom, correto, que vem da tradição oral desde Moisés, eu vou falar bacana, eu vou ouvir o que você fala. Agora, se ele fizer uma coisa errada, ou inventar uma regra que ele vai dizer que é rabínica e que não me obriga, eu vou dizer nisso aqui, eu não te escuto. Então, o que eu quero trazer para o público brasileiro, que inclusive cerca de 40 a 50 milhões de brasileiros têm origem judaica, Oliveiras, Pereiras, Silva, Cardoso, Nunes, Cunha. E aí, eu tô no meio aí. Você está no meio. Precisam compreender e ter acesso ao Jesus judeu, ao Jesus que lia a Torá na sinagoga. Meus amigos, os saduceus não liam a Torá na sinagoga, não, era só o fariseu. Ao Jesus que entendia hebraico, que falava hebraico. Quando Jesus fala, por acaso aquelas pedras podem gerar filhos? Meus amigos, é tão bonita essa fala. Por quê? Porque na realidade, no hebraico, no original, é um trocadilho. Porque pedra é avanim e filhos é vanim. Então ele falou, por acaso as avanim podem gerar vanim? Ele falava hebraico, ele era um judeu orgulhoso da sua condição judaica, ele amava o seu povo. As discussões dele eram todas calcadas em cima da Torá, não tinha nenhuma citação que ele trazia de Platão, de Aristóteles, da Marielle Chauí, não tinha nada disso, era tudo dentro da Torá. Rabino. Eu não vejo nada além de um judeu que sim destoava de alguns, isso era normal, mas que baseou toda a sua vida no ensino da Torá e na prática da Torá. Exato. E eu acho que é muito importante os irmãos cristãos buscarem retornar para a origem e compreender. Porque eu tenho certeza absoluta, que na hora que os cristãos compreenderem de verdade quem é aquele Jesus que está nos evangelhos, que eu como rabino e como judeu, compreendo bem. O nível espiritual das pessoas vai crescer absurdamente. Vai crescer muito. Porque Jesus, de fato, traz a essência do ensinamento da ética judaica. Ah, ele diminuiu a lei? Ele não diminuiu a lei. Ele falou a mesma coisa que o Rabino Akiva falou. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Jesus citou a Torá. É a grande regra da Torá. O grande Rabino Hillel, que era um outro fariseu, disse: não faça para o próximo o que você não quer que faça para ti. Essa é a Torá inteira. Resumindo a lei. O resto é comentários. Quer dizer, quem, como eu, conhece a tradição rabínica, conhece os profetas, conhece o que é figura de linguagem, conhece a realidade que existia e continua existindo de diferentes opiniões. Quando eu olho os evangelhos, eu falo, é muito simples, é um de nós. É um de nós. Agindo de uma forma maravilhosa, corajosa, batendo de frente contra a hipocrisia, batendo de frente com a exclusão. Muito simples. Eu acho isso maravilhoso. E quando você, meu irmão querido, me traz a oportunidade de
expor isso para os irmãos cristãos, você está me ajudando a fazer com que uma inimizade desnecessária que ainda existe entre muitos judeus e cristãos seja neutralizada. Exatamente, a ideia Eu não preciso odiar Jesus, eu não preciso negar a importância de Jesus, eu não preciso negar a judaicidade de Jesus para ser um bom judeu. Não! Ao contrário, eu acho que eu, como um bom judeu, que conhece de verdade a tradição rabínica, que teve a humildade de ler os evangelhos, de conversar com pastores, com padres, eu acho que a partir do momento que eu falo, não, eu como judeu ortodoxo, eu leio isso aqui, eu falo, bacana, tem muita coisa bem bacana aqui, muito mesmo. E muita coisa válida hoje em dia. Só que ela é válida para os hipócritas de todas as religiões. Sejam judeus, católicos, evangélicos e assim por diante. Sim. Eu não concordo também com essa inimizade desnecessária de alguns cristãos que sim, têm essa ideia de atacar o judaísmo ou os nossos irmãos judeus. Quando você vai para o apóstolo Paulo, aos Romanos, ele ensina algo maravilhoso. Ele, sendo um judeu, ele fala em favor dos judeus o seguinte: deles é a lei, deles é os profetas, os oráculos, é a nação eleita, é o povo escolhido. Aí para Paulo e para nós, o Messias vem deles. Como odiar esse povo? Como ter raiva desse povo? Eu acho assim, um absurdo ainda ter cristão que tem essa ideia de essa separação total, de ter ódio, de ter raiva. Eu não concordo, eu acho isso terrível. Nós somos eu te parabenizo novamente e vou te dizer uma passagem muito interessante que para muitas pessoas foge. Eu acho que ela está em Romanos. É uma passagem onde Paulo tinha sido detido e ele estava sendo avaliado por um Bet Din, por um tribunal rabínico, pelo Sinédrio Menor. E aí, no meio da discussão, ele se levanta e ele fala, pera lá, eu sou fariseu e eu acredito no Messias da mesma forma que os fariseus. E aquele tribunal, de acordo com os evangelhos, ele era formado por fariseus e saduceus. Exato. Ele era híbrido. E aí, o que Paulo conseguiu com essa fala? Que vários fariseus se levantaram e falaram, peraí, realmente, o que ele está falando é complicado. A questão do Messias não é tão simples assim. Por quê? Porque, obviamente, para os saduceus, a ideia do Messias que Jesus traz, que para os fariseus é algo plausível, a questão do Filho do Homem, etc. Para eles aquilo era heresia. Mas para os fariseus, a questão de Filho do Homem não era, faz parte da nossa tradição. E aí o que acontece naquela passagem? O tribunal se dissolve. E aí depois disso Paulo consegue escapar. Tá, ou seja... Rabino, Oi? deixa eu pontuar. Essa citação que você fala está em Atos. Paulo foi tão extraordinário aqui. Por quê? Paulo, sabendo que tinha fariseu e saduceu, ele joga uma bomba e por isso que dissolve. Ele fala o seguinte: eu estava indo no caminho de Damasco com carga e um anjo me apareceu. Pronto, a briga está armada. Fariseu crê em anjo, saduceu não crê. Acabou, ele saiu. E isso fortalece o quê? Fortalece exatamente aquilo que eu falei, que eu queria chamar a atenção de todo mundo. A condenação de Caifás é uma condenação que não caberia aos fariseus. E essa passagem em Atos prova isso. Então é muito importante que as pessoas reflitam a respeito disso e compreendam que judeus e cristãos têm muito mais coisas em comum do que diferenças. Que quanto mais os cristãos compreenderem o judaísmo e lerem os evangelhos aos olhos da Torá, vão entender melhor e vão conhecer muito melhor Jesus. E a mesma coisa os judeus também. Exato. Quanto mais os judeus olharem sem o preconceito e sem as lentes das mágoas justificadas, causadas por séculos de inquisição,
séculos de judeus queimados vivos em nome de Jesus, o que com certeza Jesus de forma alguma aceitaria. Judeus, protestantes que foram condenados pela Inquisição também. Exato. Muito mau uso do cristianismo. Então, existe sim um trauma? Existe um trauma, claro que sim. Existem motivos para esse trauma? Infelizmente, existem motivos. Mas, minha gente, se a gente quer olhar para frente, se a gente quer crescer, se a gente não quer ser visto de uma forma preconceituosa, eu também preciso olhar para o meu irmão cristão de forma não preconceituosa. Isso não significa que não aconteceu Inquisição, mas isso significa que hoje os meus irmãos evangélicos e católicos, etc., não têm culpa daquilo que aconteceu. E também não significa que todos os cristãos no passado, católicos, tiveram culpa. A gente teve um grande herói aqui no Brasil, que era o padre Antônio José Vieira, o padre Vieira, um dos maiores ícones do Brasil católico, um grande defensor dos judeus, eu estou falando de 300 anos atrás. Ele mesmo foi preso pela Inquisição. Quer dizer, generalizar, continuar olhando para frente. Hoje os desafios que nós temos como pessoas crentes em Deus, eles são muito maiores, e se a gente continuar se dividindo, a gente se enfraquece. Porque aqueles que estão querendo relativizar, diminuir, neutralizar tudo que há de sagrado, eles não estão olhando se você é judeu, se você é católico, se você é evangélico. Eles querem simplesmente acabar com tudo que é sagrado. Então a gente precisa estar unido. Eu preciso olhar e falar, o que eu tenho em comum com o evangélico? A gente acredita em Deus, a gente acredita na ética, a gente acredita que a vida tem um propósito. Nós acreditamos que nós vamos prestar contas, que Deus criou o mundo com um propósito engrandecedor, edificante. Então vamos se unir nisso. Boa. E as diferenças, a gente dialoga sobre elas, não tem problema. Não significa que a gente tem que... Não significa que a gente tem que concordar com tudo. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo nos evangelhos é quando Jesus diz para uma das pessoas que vai conversar com ele, fala assim, amarás ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é fácil. Eu quero ver você... Ele falou até os publicanos, os cobradores de impostos também amam o próximo. Eu quero ver você amar o distante. Eu quero ver você amar o diverso. Isso é maravilhoso. O que a Torá fala? Veja só, Jesus pega tudo isso da Torá. O que a Torá fala? Não odeie os egípcios. Mas como não odeie os egípcios, meu Deus? Avisaram. Eles avisaram a gente séculos. Não odeie. Por quê? Porque vocês foram imigrantes no país deles, vocês viveram ali muito tempo. Não olhe só o lado negativo. Não odeie o distante. Quem entende a essência da Torá vai olhar para esse ensinamento de Jesus e falar, poxa, que lindo. É isso mesmo. Então eu, como judeu, uma parte muito importante da realização da Torá para mim, além do amor ao próximo que eu tenho aos meus irmãos judeus, é olhar para um irmão católico e falar, você é meu irmão, eu te amo. Para um irmão evangélico, para um irmão muçulmano, para um irmão espírita, para um irmão da Umbanda, para um irmão ateu, porque são todos filhos de Deus. Ah, Rabino, mas você está falando... Eu tô. Não foi exatamente o que Jesus falou? Amar o próximo é fácil, vai amar o distante. E eu digo, na hora que você se aproximar do distante e vocês dialogarem, vocês vão perceber que vocês não são tão distantes assim. São bem mais parecidos, né, do que imagina, né? Muito mais. Ô, querido Rabino, o papo tá maravilhoso, o povo tá interagindo demais, tá uma bênção. Eu tenho 15% de bateria, eu entrei com o celular carregado, mas... Meu irmão, vamos fazer um acordo? Vamos! Vamos seguir a nossa conversa. Eu acho que hoje a gente trouxe muita coisa importante para as pessoas pensarem. E eu acho que às vezes a gente fala muita coisa e as pessoas acabam perdendo pontos importantes. Então talvez a gente pode aproveitar, a gente está aqui há 1h10 já.
E a gente pode deixar as outras questões, talvez já marcado, não sei, para a semana que vem, sábado à noite? Pode ser, sábado que vem, nós entramos de novo. E aí abordamos outros. Então tá bom. A parte então tá bom. Isso. Por mim tá tranquilo para ti, para mim também tá tranquilo. Ok. Mas a gente pode continuar mais um pouquinho para a gente encerrar redondo, né? Sim, pode. Eu ainda tenho 14% de bateria. Pode ficar. Maravilhoso. Maravilhoso. Bem, eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu compreendo sem os preconceitos. Sim, tem uma coisa que é muito importante. Eu vou dizer, tem uma coisa que é muito importante eu falar aqui, para ser bem completo e bem transparente. Eu já vi alguns vídeos de alguns irmãos meus, rabinos, queridos, citando fontes judaicas a respeito de Jesus. Eu acho que você também deve ter ouvido, né? Já sim, algumas sim. E nem todas são muito benevolentes ou são simpáticas. Exatamente. Meu amigo Tiago, desculpa, amigo, eu não estou lendo todos os comentários, eu estou realmente falando, eu não consigo. Tá bom? Desculpe. Desculpe mesmo. Vai dar para responder, tem muita pergunta que vai dar, pessoal. Outro dia a gente faz assim, outro dia a gente faz com perguntas, mas agora é importante eu conseguir seguir essa métrica. Então o que acontece é o seguinte, existem sim fontes, que algum rabino falou no passado, em relação a Yeshua. Algumas das fontes que existem, quando a gente olha os rabinos que interagiram nessas histórias com um Yeshua que foi considerado alguém negativo, etc., como aparece no Talmud, eu já vi vários rabinos importantes dizerem, peraí, mas esse rabino da história que interagiu com esse Yeshua que é criticado, ele é de 100 anos antes da história de Jesus. Então não pode ser que esse Jesus ou esse Yeshua tratado no Talmud é o mesmo dos cristãos. E tem algumas passagens que são assim, que se a gente olhar o período histórico daquelas histórias, não bate com o período histórico do Yeshua, do Jesus, que é trazido pelo cristianismo. Mas tem uma outra coisa que eu quero dizer. Ainda que tenham, e tem. O rabino tal falou uma coisa contra... Tem, verdade. Tem. Igual quantos padres e pastores falaram contra os judeus. Sim. Muitos. Tiveram, por exemplo, vários teóricos cristãos falando que o Deus dos judeus é mau. Quer dizer, um padre, um pastor, que baseia sua crença em Jesus, que chamava o Deus de Israel de pai, chegaram ao cúmulo de falar que o Deus de Israel era mau e que por isso que ele manda Jesus. Agora, imagina eu generalizar os cristãos porque teve algum cabeça oca, uma pessoa mal intencionada, que falou esse tipo de coisa. Muito bem. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Se um fariseu falou uma coisa, não quer dizer que todos os fariseus pensavam isso. Se um pastor faz uma coisa errada, não quer dizer que todos os pastores são errados. E o mesmo sobre um padre, o mesmo sobre qualquer tipo de pessoa. Exatamente. Agora tem uma outra coisa que agora eu quero completar aqui, é importante, eu quero concluir com isso. Rabino, antes de você finalizar essa fala, só uma perguntinha. Não. Você falou sobre inúmeros grandes rabinos, comentaristas da Torá, que falaram sobre Jesus. Eu não falei inúmeros. Inúmeros não, falei alguns. Talvez você saiba, eu procurei e não consegui achar. Maimônides falou alguma coisa sobre Jesus? Espera um pouco, deixa por favor eu voltar para o ponto que eu estava, que ele é muito importante, tá? Ok. E depois a gente continua. Beleza. O caso, e aí você pode incluir também Maimônides, na minha visão, é o seguinte. A partir do momento onde Constantino, que era um imperador pagão, que nunca se tornou católico ou cristão, até onde eu sei, mas ele incorporou o cristianismo como uma das religiões oficiais de Roma. A partir do momento que ele faz isso, vários decretos contra os judeus
são incorporados ao catolicismo. Inclusive, até aquele momento, os cristãos comemoravam a Páscoa junto com a Páscoa judaica, junto com o Pêssar, que não é Páscoa judaica, é a Páscoa. Mas para diferenciar, para afastar o cristianismo dos judeus, chamando inclusive os judeus de imundos e coisas do tipo, se eu não me engano, um dos responsáveis foi o tal do São Silvestre. Olha que coisa. Não sei se eu estou enganado. Mas começaram a fazer vários decretos contra o judaísmo. Até aquele momento, até o início do período do cristianismo de Roma, judeus e cristãos se davam muito bem. Aí você vai começar a ver decretos dizendo que era proibido um cristão chamar um judeu para abençoar sua colheita. Que era proibido um cristão se converter ao judaísmo. E de repente começam perseguições. Em nome de Jesus, o que não significa que foi ele seria contra os judeus. E aí, quem acaba sendo o Jesus dos judeus? Quando os judeus olhavam uma cruz, por exemplo, eles estavam acostumados que quando chegava um padre com uma cruz no bairro dos judeus, o objetivo era oprimir os judeus. Então, aí começa o que muitas vezes? Uma contra-propaganda. Então, da mesma forma que havia uma propaganda para tentar diminuir os judeus, para tentar atacar os judeus, para tentar converter os judeus ao cristianismo, começam também a aparecer textos rabínicos, alguns deles forjados, no sentido de, é um texto, nós encontramos um texto da época de Jesus. Não, tem muito texto que era forjado, que foi escrito naquela própria época, como contra-propaganda, para fazer com que os judeus não aceitassem essa pressão, esse assédio que vinha do lado daquela igreja nascente, do seu setor não judaico, porque você tinha até então os cristãos que eram de origem judaica, e que eles começaram a ser afastados por aqueles outros cristãos e até mesmo excluídos e cancelados. Olha aí. Então, o que eu quero dizer que é muito importante, é que mesmo conteúdos judaicos, muitas vezes não é porque realmente eles representavam necessariamente aquilo que aconteceu na época, mas é porque eles estavam respondendo como propaganda e como contra-propaganda a uma propaganda que era feita por esses setores anti-judaicos da igreja romana nascente. Então a gente precisa ter muita serenidade. O Talmud diz tal coisa. Quando que isso aqui foi escrito? O que acontecia do outro lado em relação aos judeus? O livro tal diz tal coisa, ele é da época de Jesus. Tem certeza que ele é da época de Jesus? Não. Os próprios estudiosos acadêmicos judeus têm um documento forjado e que ele foi feito como contra-propaganda. Então, nós, como pessoas pensantes, inteligentes, devemos nos dar o trabalho, no mínimo, de consultarmos as fontes, de compreendermos as diferentes possibilidades a respeito dessas fontes, de compreendermos que excessos são feitos em todos os lados no sentido da escrita e dos textos, e, através da sinceridade, principalmente da busca do bem comum, procurarmos o que nós temos em comum e procurarmos aquilo que o bom senso também nos ensina. Correto. E eu garanto que quando a gente lê todos esses textos com bom senso, com inteligência e com o coração aberto e com a mente funcionando, a gente consegue perceber muito mais coisas em comum e a gente consegue refutar o ódio, porque, meus amigos, o ódio não é de Deus. Exato. Amém. Eu tô vendo, por exemplo, um rapaz que eu realmente vou orar por ele, que está nos comentários. Eu percebo nele alguém que pensa que representa o cristianismo, mas ele é exatamente o tipo de pessoa que envergonharia muito Yeshua, aquele rabi judeu que eu conheço dos evangelhos. Não representa o cristianismo, não representa o judaísmo, representa as trevas. E a gente precisa entender, aonde existe Deus, existe amor. Aonde existe amor, existe diálogo. Onde existe amor ao distante.
e quando a gente dialoga, o distante se torna o próximo também. Muito obrigado, meu querido. Estou à tua disposição. Querido Rabino, é excepcional, maravilhoso. Eu também vou estar orando por esse rapaz. Eu tive que bloquear ele aqui. Eu estava vendo os comentários dele. Eu bloqueei ele. Vamos orar pela vida dele, porque ele não representa o cristianismo. E também eu creio que ele não representaria o verdadeiro judaísmo, de forma alguma. Nada. Nós pregamos um Deus que ama, né? Um Deus que é benevolente. E o meu celular vai cair. Eu quero te agradecer demais. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Foi uma aula maravilhosa. E o povo está feliz demais. Vai ter a parte 2. Eu vou te chamar depois no privado para nós só reafirmar que nós vamos entrar aqui sábado que vem e repautar outros temas aí. Obrigado demais, pessoal que me acompanha aqui. Já segue lá o Rabino Ventura. Também tem curso, né, Rabino? Você dá aula, tem curso. Isso, né? Tem cursos, muito obrigado pela recomendação. Cursos para quem quer aprender a ler hebraico, para quem quer aprender sobre judaísmo. Eu vou colocar aqui uma propaganda da lojinha Davar Artigos Judaicos, que é a nossa loja virtual. E aonde tem o livro Descobrindo a Face Oculta da Torá, que é um livro... Eu não vou falar sobre ele, vou falar sobre ele em outra live. Mas você gostou, né, professor? Na live parte 2, você pode dar uma palhinha dele, que aí o pessoal vai interessar mais e vai adquirir. Ok, chama Davar Artigos Judaicos. Tá bom? Obrigado demais. Deus abençoe. Quero pedir também para todos aqueles que me seguem, sigam o professor Wesley também. Um grande amigo, um grande irmão. Obrigado mesmo. Deus continue abençoando. Um ótimo final de semana para você e para sua família. E até a próxima, com a graça de Jesus. Pessoal, obrigado por ter acompanhado aqui. Deus abençoe vocês. Esperamos vocês aqui no próximo sábado, no mesmo horário, para a parte 2, que vai ser show como foi essa live aqui. Deus abençoe aí a todos. E até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Quero mandar um salve para o meu irmão, pastor Renato Saito. Show. Muito querido que está assistindo aí. Temos conversas maravilhosas sempre. Sempre somando muito mais, somando, multiplicando. E quando a gente tem diferenças, a única questão é o respeito. Eu vou te falar, eu vou terminar aqui. O pastor Renato Saito me falou uma coisa muito bonita há muitos anos. A gente é amigo há muitos anos. Ele disse o seguinte, que existem coisas no judaísmo, no cristianismo, que elas realmente a gente deve ter o respeito em relação às diferenças. Às vezes as pessoas querem relativizar, querem misturar, e acaba dando choque e não vai bem. Ele deu a ideia, por exemplo, daqueles ônibus elétricos, que você tem um cabo elétrico aqui, outro aqui. Ele funciona muito bem, o ônibus, se você tem aquelas duas fontes de energia, e ele vai, se elas estão paralelas, respeitando-se em relação aos seus espaços, digamos assim. E eu acho maravilhosa. A gente tem muita coisa em comum. As coisas em comum estão naquele ônibus que está indo para frente. Então, que a gente atue em prol do amor, da justiça, da fé, da gratidão, da contemplação, do propósito maior, do amor ao próximo e do amor ao distante, que para mim é parte da essência do que aquele grande rabi, o judeu mais famoso do mundo, ensinou para a humanidade. Um beijo no seu coração, meu querido, e no coração da alma de todos aqueles que estão assistindo. Que o Eterno, Todo-Poderoso, nosso Abba Supremo, abençoe a cada um, suas famílias, abençoe o nosso Brasil maravilhoso, terra onde está o maior número de descendentes da tribo de Judá, do povo de Israel no planeta. Um abraço a todos e shalom. Shalom, shalom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rabino. E até semana que vem com a graça do Eterno. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.